você, por favor, pudesse colocar em pé só mais um pouco, em reverência à palavra do Senhor, depois eu prometo, você vai sentar, eu não vou pedir para você se levantar de novo. Mas diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deus querido, Deus santo, pedimos que o Senhor continue a falar conosco no nome de Jesus. Assim como o Senhor já tem falado conosco por meio da mensagem cantada. Pedimos, ó Pai, que agora que lemos a tua palavra, o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações através da mensagem que será exposta aqui, Senhor. Pedimos que teu Espírito Santo possa tomar a nossa mente e o nosso coração e conduzi-lo, ó Pai, levando cativo ao senhorio de Cristo. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, não apenas os nossos ouvidos, ó Pai, mas também o nosso coração a receber a tua palavra. Que tudo aquilo que causa separação entre nós e o Senhor, tudo aquilo que nos impede de ouvir tua voz, possa ser retirado de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que no nome de Jesus possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenham, por favor, a sua Bíblia aberta. Bom, o texto da tentação no deserto, ele aparece logo após Jesus ser batizado. Os irmãos estavam aqui domingo passado, me ouviram falar sobre esse texto, o batismo de Jesus, que aparece no capítulo 3, versos do 3 até o verso 17. Esse batismo termina com o verso 17, se você puder, por favor, acompanhe na sua Bíblia, o verso 17 que diz assim: e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado de quem me agrado. Essas foram as palavras que Jesus ouviu do próprio Deus Pai. Este é o meu filho amado de quem me agrado. Agora no capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Aparentemente parece que o Espírito Santo está meio que jogando contra, né? Tanto lugar para levar Jesus, meu Deus. Vai levar Jesus logo para o deserto. Né? Com tanto motivo para conduzir Jesus, vai conduzir logo para ser tentado. Mas era necessário que assim se fizesse. Então o Espírito Santo conduziu Jesus. A humanidade de Jesus será posta à prova. A humanidade de Jesus é posta à prova. E para superar os terríveis ataques do inimigo, Jesus se utiliza dos mesmos recursos que estão à nossa disposição. Preste bem atenção nisso aqui, ó, irmãos. Fica comigo que isso aqui é importante. Os mesmos recursos utilizados por Jesus para vencer as tentações do deserto também estão à nossa disposição. Você consegue entender isso que eu quero dizer? Também está à sua disposição e à minha disposição. Bom, que recursos são esses? A dependência do Pai, a condução do Espírito e o poder da palavra de Deus. Note que as tentações usadas contra Jesus têm por objetivo atingir aspectos da fraqueza humana, tais como o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho da vida,
como disse o evangelista João, mas lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16. No entanto, ainda assim, Jesus resiste, tornando-se para nós um sumo sacerdote perfeito, um rei perfeito. Como está escrito em Hebreus, capítulo 2, verso 17 a 18. Preste atenção, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo em que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Vou repetir esse final do verso 17 para você guardar aí na sua memória. Olha o que diz: porque naquilo em que ele mesmo, ou seja, Jesus, naquilo em que ele, Jesus, sofreu ao ser tentado, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Pense nessa afirmação por um momento. Jesus sofreu as tentações e venceu as tentações. Superou essas tentações no deserto. E agora, esse mesmo Jesus oferece para mim e para você o poder necessário para também superarmos as tentações. Então, há uma esperança para nós. Há um socorro para nós. E esse socorro vem do nosso sumo sacerdote, como diz o autor de Hebreus. O nosso sumo sacerdote perfeito, que sendo tentado, resistiu. Sofreu a tentação e resistiu. E agora ele também pode nos socorrer. Agora, antes que a gente comece a entrar mais a fundo nas tentações, é importante que a gente pense um pouco primeiro sobre o tentador. Qual é o papel do tentador nessa história, né? Antes da gente falar das tentações propriamente ditas, vamos pensar um pouco sobre o tentador, porque o texto começa dizendo que o Espírito Santo foi conduzindo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. Ou seja, o diabo é um inimigo real. Vou repetir. O diabo é um inimigo real. Real. Astuto e poderoso. Não se trata de uma fantasia da imaginação do homem para compelir as pessoas à igreja. Embora tem gente que acredite assim, não é? Bom, o diabo não existe. É uma fantasia. É um inimigo imaginário, né? Inventado lá por volta da Idade Média, para convencer as pessoas a irem para onde? Para a igreja. Mas o texto não coloca dessa maneira. O texto coloca para nós, e a Bíblia nos ensina que Satanás é um inimigo real, astuto e poderoso. Ele não é a mera imaginação de um homem. Ele é um anjo caído e maligno. O próprio Senhor Jesus chamou ele de assassino, mentiroso e pai da mentira. Isso está lá em João, capítulo 8, verso 44. O próprio Jesus falou sobre o diabo, dizendo que o diabo era um mentiroso, era um assassino, era o pai da mentira. Desde Gênesis capítulo 3, Satanás aparece como uma serpente, de maneira astuta. Tentou Eva e Adão e conduziu os dois a pecarem no jardim. No jardim. Outras comparações feitas pela palavra ao diabo. Não só que ele é uma serpente, mas que ele também é um lobo, cuja missão, objetivo, é pegar a ovelha e destruir a ovelha. Isso está em João, capítulo 10. Outra referência do inimigo na palavra de Deus é que ele é como um leão. Um leão. Para mostrar a ferocidade de Satanás e o seu desejo por destruir a igreja. Então a Bíblia compara dizendo que ele é como um leão que ruge, buscando quem? Quem possa tragar. Buscando quem possa tragar. Por essa razão é tão importante para nós observarmos as lições contidas nesse texto, para que ao exemplo de Jesus também nós possamos vencer
as suas ciladas. Palavra usada por Paulo lá em Efésios capítulo 6. Deixa eu te explicar um pouco sobre essa palavra, porque vale a pena. A palavra que aparece lá no texto, no original, no grego, é metodeia. Quando a Bíblia fala assim, as astutas ciladas, lá no original, a palavra usada no grego é metodeia. Você sabe o que significa metodeia? Metodeia vem de método inteligente. A figura aqui é de um caçador. Pense num caçador. O que um caçador faz? Ele busca uma presa e para capturar um determinado tipo de animal, o que ele faz? Ele elabora uma armadilha que seja propícia, né, adequada para aquele animal, não é assim? Não é assim? Então, se o caçador vai lá caçar um urso, ele vai buscar o quê? Uma armadilha que seja pertinente para caçar urso. Vamos pegar um exemplo mais simples do nosso dia a dia. Quando um pescador vai pescar, o que não deixa de ser uma outra forma de caça, não é isso? O pescador vai lá e ele vai pescar um peixe. E ele vai buscar usar o quê? Uma armadilha, um método inteligente, o anzol. Dependendo do tipo de peixe, ele muda o quê? A isca. Não é assim? Então, se o peixe é um tipo de peixe X, ele vai usar um tipo de isca, porque aquela isca é pertinente para aquele peixe. Se é um peixe Y, ele vai tentar uma outra isca. O objetivo do pescador é o quê? Pescar o peixe. Seja qual for a isca, seja qual for o método inteligente, o objetivo é fisgá-lo. E vai fisgá-lo por quê? Tiago nos ensina. Por que Tiago nos ensina? Porque Tiago, quando fala da nossa natureza corrupta, quando Tiago fala da corrupção do nosso coração, ele fala que cada um de nós é tentado quando nós somos atraídos pelos nossos maus desejos. Então veja, o nosso mau desejo nos conduz como um peixe é conduzido a uma isca. E o problema é que, ao morder a isca, o peixe não sabe, mas por trás da isca tem um anzol. Ele vai morrer. Na satisfação do seu desejo, tem escondido uma semente de morte. E é assim o pecado. Por isso que Tiago explica isso, e ele dá uma outra figura que é ainda mais assim assustadora, se você parar para pensar. Porque Tiago fala que cada um de nós é atraído por esse mau desejo, e esse mau desejo, quando gera, e a ideia de uma mãe, de uma mulher grávida, dá a luz ao pecado. Dá a luz ao pecado. Pensa nessa imagem. Terrível, né? Pensar por esse aspecto. Que o pecado em nós, ele vai gerando uma semente de morte, uma semente mortal. Então, qual é a solução para nós, pastor? Por quê? Porque do outro lado nós temos um caçador extremamente experiente. Está caçando o ser humano desde o Éden. Sim ou não? Real. E por outro lado, há em nós uma natureza corrupta que é atraído pelas suas iscas. Bom, não tem escapatória para nós. Qual é a solução? A solução é nós olharmos para Jesus. A solução é o que o autor de Hebreus declarou, com outras palavras, ele disse, e eu vou repetir novamente. Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque naquilo em que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, a nossa única escapatória para resistir às tentações do diabo, já deixando bem claro, o objetivo desse sermão é olhar para Cristo e perceber em Cristo as lições que nos conduzam à vitória contra as ciladas do diabo. Do contrário, nós estamos perdidos. Irmão, não importa o quanto você pense que você é forte. Entenda isso. Eu sei, e deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque tem uma coisa que é importante que se diga. Algumas vezes na igreja, nós passamos muito tempo em determinadas igrejas falando sobre diabo. Há muitas igrejas que falam o tempo todo sobre o diabo.
Diabo, tudo é o inimigo, tudo é Satanás, está se levantando contra você, e o inimigo está fazendo, e o inimigo o tempo todo. E aí, se por um lado isso é errado, porque nem tudo é o Satanás, né? Muitas coisas que acontecem conosco por causa das nossas más escolhas, por causa das nossas péssimas decisões, né? Por outro lado, o caminho oposto a essa hiper-espiritualização é uma total falta de consciência de que o inimigo é real. E aí há aqueles, no nosso meio cristão, evangélico, eu quero dizer, né? Não necessariamente aqui na igreja, porque eu sei que você tem uma visão equilibrada, né? Mas em muitos lugares, o caminho que a igreja vai tomar é um caminho do extremo oposto e vai dizer, o diabo não existe. E isso faz com que você não se preocupe com o inimigo que é real, cujo objetivo, desde o Éden, é destruir você. Dá para entender o que eu quero dizer? Então veja, se de um lado há um caminho de uma hiperespiritualização, do outro lado, a total falta de consideração de que o inimigo é real, uma total falta de ensino sobre isso, porque a Bíblia também ensina sobre o inimigo, faz com que os crentes fiquem vulneráveis aos seus ataques. Então, por isso, por mais que não seja agradável ficar falando dele, a gente também precisa falar. E mais, irmãos, falar das tentações no deserto significa reconhecer a nossa incapacidade para resistir a essas tentações. E aí eu volto ao que eu ia dizendo. Porque por mais que eu e você talvez nos sintamos fortes o suficiente para resistir, cuidado, esse é um sentimento perigoso. Subestimar o seu inimigo é um erro no campo de batalha. Não se subestima o inimigo. Ainda mais um inimigo extremamente poderoso e astuto. Astuto. Bom, feitas essas observações, vamos para cada uma das tentações e a partir daí a gente vai aprender com o comportamento de Jesus em cada uma dessas tentações. A primeira tentação, ela aparece dos versos 1 até o verso 4. Diz o verso 2 que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. Por que o texto fala que Jesus sentiu fome? Porque ele é humano. Lembra, a humanidade de Jesus está à prova aqui. Verso 3, então o tentador, aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Pergunto, Jesus tem poder para isso? Sim, tem poder para isso. Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus fez a tempestade cessar, o mar se acalmar. Jesus tem poder para transformar os elementos da natureza. Jesus tem poder para isso, ele poderia. Se quisesse, poderia. Mas aí vem a resposta de Jesus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão. A primeira tentação tem como objetivo atingir as necessidades físicas de Jesus. Isso porque não se trata de algo superficial, mas de algo fundamental, de extrema importância para a vida humana. O quê? Comer. Comer, pensa. Comer, a tentação está tratando do quê? De comida. E comida é fundamental para a vida humana. Jesus está com fome, então há uma necessidade aqui. Há uma circunstância favorável, percebe? Há uma necessidade, comida, e há uma circunstância favorável. Uma circunstância que colabora para uma tentativa de suprir essa necessidade. O quê? A fome. A fome. Então Jesus está com fome e Satanás se vale dessa circunstância. Veja só como o inimigo é astuto. Ele tem um senso de oportunidade incrível. Ele sabe que Jesus está com fome, já se passaram 40 dias, então ele se aproxima e oferece o quê?
Pão. Pão. Simples assim. Senso de oportunidade. Talvez por isso Paulo escreveu: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia. Vou perguntar de novo e responda firme com convicção. Para que possais resistir no dia mal. Já pensou nisso? Já pensou nessas palavras? Por que o apóstolo Paulo está dizendo que você deve tomar a armadura de Deus para resistir no dia mal? Por que ele não falou dia bom? Porque ele sabe que o inimigo tem um senso de oportunidade e espera você estar com dor, espera você estar sofrendo, espera você estar passando por necessidade e então ele apresenta a satisfação dessa necessidade para fazer com que você ceda, para fazer com que você desobedeça, para fazer com que você peque. Você está com fome, ele te dá pão. Você está com sede, ele te oferece algo para beber. Você tem desejos, ele te oferece uma oportunidade para a satisfação desses desejos. Seja como for, ele tem um senso de oportunidade para perceber o que você quer. E então tenta te oferecer. Por isso, Efésios 6:13 é tão importante. Tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, porque o inimigo é covarde e tenta se aproveitar dos momentos de fraqueza. Dos momentos de fraqueza. E por isso a resposta de Jesus é tão importante, irmãos. Tão importante. A resposta de Jesus no verso 4 é um retrato de Deuteronômios. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Eu vou ler para você. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz assim. Preste atenção. Sim, ele te humilhou. Sim, ele te humilhou. Te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesse, e aí vem a resposta de Jesus, para que entendesse que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Olha que interessante, irmãos, que coisa maravilhosa a resposta de Jesus. Ela está muito mais profunda do que apenas as palavras. Não se trata só de recitar de cor Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, não. Porque Deuteronômio, capítulo 8, depois você lê em casa para você ter uma ideia melhor do que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus vai usar outra passagem também referente ao livro de Deuteronômio. No capítulo 8, Moisés faz uma espécie de resumo. Um resumo de tudo que eles viveram nesses 40 anos no deserto. De todo o sofrimento, de toda a luta, de toda a tentação, de toda a provação do Senhor, de todas as dificuldades. E ele vai fazendo esse resumo no capítulo 8 de Deuteronômio e vai dizendo como Deus foi fiel e foi cuidando do seu povo e foi respondendo às necessidades do seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Então o povo teve fome, Deus foi lá e deu maná, o povo sentiu sede, Deus foi lá e fez da rocha sair água, as roupas não envelheceram, diz o texto que as sandálias não se desgastaram durante os 40 anos no deserto. Quando eles tiveram frio, Deus mandou uma coluna de fogo à noite. Quando eles sentiram um calor esturricante do deserto, Deus mandou uma nuvem durante o dia para que protegesse eles daquele sol escaldante. Então o tempo todo ali no capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés está falando de como Deus cuida das necessidades. Mas aí Jesus vai e diz assim, bom, mas acima das necessidades, uma coisa o homem precisa mais, que é desfrutar de profundo contentamento em obedecer à vontade de Deus. É isso que essas palavras significam, vou repetir para você. Quando Jesus diz assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo, o homem precisa de pão, nem só, entendeu? Nem só, mas também, dá para entender? Mas nem só, não apenas das satisfações das suas necessidades físicas, sejam elas quais forem. E aí o capítulo 8 de Deuteronômio mostra um monte, Jesus não ficou listando todas, bastou falar de uma. Mas o homem também precisa, para viver, desfrutar de profundo contentamento em obedecer à vontade de Deus. O próprio Jesus disse isso. Lá em João capítulo 4, verso 34, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra.
Sabe quando Jesus diz essas palavras? Quando os discípulos ficam intrigados, pensando se alguém mais trouxe pão para Jesus. Só que ninguém havia trazido pão para Jesus. Jesus estava sem comer. Mas Jesus está dizendo, bom, eu não preciso de comida. Porque eu me sinto de maneira tão satisfeita, há em mim um profundo contentamento em obedecer à vontade de Deus, que Ele supre até minha necessidade de comida. Tamanha era a relação de Jesus com o Pai. Tamanha era a profundidade da relação de Jesus com o Pai. Guardada a devida proporção, eu quero dar um exemplo. Você já se viu tão entusiasmado por um projeto, tão animado por realizar alguma coisa, que você até esqueceu a hora de comer? Já se pegou assim? Já viveu essa experiência? Você ficou tão absorvido por aquilo que você estava fazendo, estava ali trazendo naquele momento uma sensação tão grande de contentamento que você até esqueceu que precisava comer. Guardada a devida proporção, eu creio que Jesus viveu isso em escala muito maior. Pela simples razão de ter a convicção que estava fazendo a vontade de Deus. Tão absorvido por esse projeto, tão entusiasmado com a obra que estava realizando. Bom, a segunda tentação está no verso 5 até o verso 7. Quando diz do texto que o diabo leva Jesus à cidade santa, e nesse caso a cidade santa refere-se a Jerusalém. O inimigo deseja novamente que Jesus use os seus poderes para provar uma relação especial com Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Para isso, ele dessa vez também se utiliza das Escrituras. Já que Jesus citou as Escrituras, o diabo agora também vai se valer dessas Escrituras. É claro que Satanás sempre vai usar a palavra de Deus de forma distorcida. Não é segredo para nós, a gente é que é bobo de cair nisso. Mas Satanás joga assim desde sempre. Lembra de Adão e Eva? O que Deus disse? Não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva, não, peraí, não. A gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, dela nós morreremos. Aí o que Satanás responde? Certamente, não morrereis. A estratégia do inimigo é a mesma desde sempre, a gente é que cai nela. Mas é distorcer as palavras de Deus. E é claro que para convencer Jesus, o diabo também tenta distorcer as palavras de Deus. Para que Jesus aceitasse o seu desafio, lançasse do topo de uma torre e esperar, torcer, aguardar, para que os anjos então viessem ao seu socorro e dessa maneira provando que Deus estava cuidando dele. Deus está cuidando de você, então pula e prova. Pula e prova que ele está cuidando de você. Você não acabou de citar Deuteronômio capítulo 8? Que Deus cuida do seu povo. Então pula daqui e prova isso. Deixa que os anjos venham a teu encontro. Mas Jesus também respondeu e se vale das Escrituras. Porque nesse confronto, nesse duelo de espadas, Jesus é muito mais habilidoso do que o diabo. Então, se o diabo quer se utilizar da espada que é a palavra de Deus, louvado seja Jesus, que é um espadachim por excelência. Então, se valendo das Escrituras agora, Jesus cita Deuteronômio 6, verso 16, e responde a Satanás. Responde o inimigo, ele diz assim, capítulo 6, Deuteronômio, verso 16, fala, não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus. O texto continua e diz assim, como fizestes em Massá. E aí eu quero explicar rapidamente, em Massá o povo tentou a Deus pela falta de água. E Deus se indignou e se irou contra o povo. Porque ele já tinha provado inúmeras vezes que ele estava com o povo de Deus, que ele estava cuidando do seu povo. Então, por que o povo de Deus, mais uma vez agora, reluta em acreditar que Deus está cuidando deles? Então, eles colocaram Deus à prova e Deus os puniu por causa de Massá.
Deus puniu o seu povo. Então Jesus se vale dessas palavras, recordando aquele momento em que o povo de Israel pôs o Senhor à prova. E isso para mostrar para Satanás, que faz uso errado das palavras de Deus, que as ações do homem não devem testar a paciência ou a bondade de Deus. Vou repetir. As ações do homem não devem testar a paciência e a bondade de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Porque por vezes nós agimos na nossa caminhada como se Deus tivesse a obrigação de nos livrar de tudo. Então nós nos metemos em enrascadas por nós mesmos, nós decidimos na nossa própria mente o que é melhor para nós, a gente vai fazer do nosso jeito e depois a gente vai ficar torcendo e dizendo, não, Deus vai me livrar, porque a graça de Deus está sobre mim. Deus não tem compromisso com as suas loucuras. Desculpa te dizer a verdade, mas é verdade, eu tenho que te dizer. Deus não tem compromisso com aquilo que você coloca na sua cabeça por conta própria. Deus não tem compromisso com a sua visão distorcida da palavra. Entende? Para não ficar muito pesado, eu quero contar uma história engraçada. Eu não sou muito de contar essas histórias não, mas eu acho que essa vale a pena. Eu estava preparando esse sermão e lembrei de um amigo meu. Não vou falar o nome porque eu não sei se ele vai assistir a mensagem. Vai que ele assiste, né? Mas se ele assistir, ele vai lembrar dessa história. A gente estava indo para o Maracanã, isso eu tinha 18 anos. Então já faz um tempinho. E a gente estava indo para o Maracanã, porque antigamente no Maracanã é que você fazia a prova para a escola de sargento das armas, né? Sargento do Exército. E aí ficava todo mundo lá no Maracanã para fazer a prova numa prancheta. Então a gente tinha que levar a prancheta. Todo candidato tinha que levar lá 2 canetas e uma prancheta. Chegando lá, você recebia a prova e sentava na época que o Maracanã era uma cadeira de pedra. Então era um negócio horrível, né? Você ficava ali com dor na coluna, fazendo prova por 4 horas ali, tendo que fazer prova. E a gente no trem, indo para o Maracanã, né, nervoso, tenso, não, vou fazer prova, meu Deus, tem que passar e tal, o que será que vai cair, né? E garoto novo, né, sem experiência, enfim, não tem juízo de muita coisa, a gente pensando, bom, vamos colocar aqui as fórmulas de matemática na prancheta escondida, né? A gente raspa aqui as fórmulas aqui para quando chegar lá na hora da prova a gente lembrar, colar mesmo, literalmente é isso, estou falando de colar. Sim, eu pensei nisso. Aí um amigo nosso, estava eu e mais um, éramos 3, né? Um amigo nosso estava o tempo todo assim, rindo e olhando para fora do trem, rindo e olhando para fora do trem. E eu falei assim, fulano, quase que eu solto o nome agora, Jesus amado. Fulano, você não vai estudar não, cara? Daqui a pouco a gente vai chegar lá para fazer a prova, então você não vai estudar não? Ei, o carioca, né? Qual é, Felipe? É tudo graça. É tudo graça, meu irmão. Eu estou pela graça. Olha a cabeça do cidadão. Já que eu estou pela graça, o evangelho é graça, a salvação é pela graça, tudo é pela graça, eu vou chegar lá, eu não estudei para nada, eu não me preparei, eu vou fazer qualquer coisa e vou passar. É ridículo, não é? É cômico, é engraçado. Mas às vezes a gente vive assim, sem perceber. A gente vai lá e faz tudo errado e coloca os pés pelas mãos e parece que vai ao encontro da casca de banana que a gente está vendo que está ali na frente, que você pisar, você vai cair, e você vai lá em direção àquilo lá e diz assim, não, é graça, Jesus, é graça, eu vou ser salvo pela graça. Não, você vai cair, entende? Você vai se esborrachar no chão. Está na cara que isso é tragédia anunciada. Você vai se jogar daí. Deus não tem compromisso com a sua loucura. Entende? Satanás omitiu uma parte do salmo. Porque a continuação do versículo diz assim, para que te guardem, os anjos, né, em todos os teus caminhos. Então, há o caminho em que Deus nos guarda. Qual caminho é esse? A vontade dele para nós, a obediência à sua palavra. Mas há um caminho que você está por sua conta. Entende? O caminho que você está por sua conta. E que Deus não tem compromisso em te guardar com esse caminho. Foi você que escolheu seguir por ele.
Então, por isso, a gente precisa se atentar para essa tentação e perceber. Bom, em outras palavras, o que Jesus disse: não teste a paciência e a bondade de Deus. Deu para entender? Não teste. É isso. Não teste. A última tentação está no verso, a partir do verso 8 até o verso 11. Do 8 ao 11 diz assim: o diabo agora então muda a estratégia, né? E ele vai oferecer a Jesus o quê? Um atalho. É isso que essa tentação quer dizer. Vamos ler aqui para você lembrar. Ele diz assim, ó, verso 8: o diabo levou ainda a um monte muito alto. E o que ele mostra? Mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então, Jesus, olha aqui, ó, tudo isso será seu. Tudo isso será seu. Isso porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe deste mundo, que ele é o senhor da potestade do ar, que ele governa os filhos da desobediência. A palavra de Deus nos ensina que Satanás tem controle sobre aquilo que acontece nesse mundo, porque o pecado lhe dá esse controle. O que ele está oferecendo a Jesus? Ele está oferecendo a mesma coisa que Jesus está em busca. Por quê? A Bíblia diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Essa palavra fala de Jesus. Porque Jesus, ao morrer naquela cruz, ele vai nos comprar um povo para Deus. Então, o resultado final da caminhada de Jesus é nos ganhar para Deus. É conquistar os reinos. É conquistar os corações. A Bíblia vai dizer que no final todo joelho vai se dobrar diante de quem? De Jesus. Esse é o final, o resultado final. Mas entre Jesus e o resultado final da sua corrida, diz a palavra de Deus que tem um negócio assim, ó, de madeira que tem uma trave vertical e uma horizontal. Uma cruz. Uma cruz. Entre Jesus, na sua jornada ministerial, e a recompensa do seu sacrifício, que é as nossas vidas para Deus, existe uma cruz. Satanás, então, propõe um atalho. Deu para entender? Um atalho. Bom, todos os reinos, sem a necessidade de passar pela cruz. Deu para entender? Estamos juntos, amém? Todos os reinos. Mas tem um detalhe, tem um bônus, Jesus. Qual é o bônus? O bônus é que não precisa da cruz. Jesus, sabe aquele sofrimento pelo qual você terá de passar? Jesus tinha consciência disso. Jesus tinha total consciência que ele passaria por sofrimento e por dor. Várias vezes ele disse isso aos discípulos. É necessário que o Filho do Homem seja morto. Ele sabia disso. Jesus tinha plena consciência e que essa morte seria uma morte por humilhação no madeiro. No entanto, a alternativa apresentada por Satanás sugere que Jesus desfrute dessa glória sem trilhar o caminho do sofrimento, sem trilhar o caminho da cruz. Qual o problema disso? Não existem atalhos. Não existem atalhos para fazer a vontade de Deus. Vou repetir. Não existe atalhos para fazer a vontade de Deus. Para salvar seu povo de seus pecados, Jesus teria de se apresentar como um sacrifício perfeito diante de Deus. Aonde Jesus faz isso? Na cruz. Jesus tem de se apresentar. Só assim ele pode satisfazer a justiça de Deus. Porque lembra, pela justiça de Deus, alguém precisa morrer na cruz. O pecador precisa pagar pelos seus pecados. Entenda, quando você olha para a cruz, você não deve pensar que lá está apenas o amor de Cristo estampado naquela cruz, não. Ali, naquela cruz, está estampado sim o amor, mas também a justiça. Deus está punindo o pecado dos pecadores. Deus está trazendo a justa punição da lei, ou seja, a morte, sobre o seu próprio Filho. E ali naquela cruz, então, Jesus, enfrentando a dor e a humilhação da cruz, ele responde a toda a justiça de Deus.
por amor, se oferece para perdão, para redenção nossa, para a salvação do seu povo. Jesus responde a Satanás citando Deuteronômio 6:13. Mais uma vez ele cita o livro de Deuteronômio porque Jesus é um espadachim por excelência. Temerás o Senhor teu Deus e a ele prestarás culto, e jurarás pelo seu nome. Jesus compreende que a adoração, embora Satanás não tenha falado sobre culto, mas Jesus compreende que a adoração implica em serviço. Serviço. E o seu desejo é servir apenas a Deus. Era desejo de Jesus servir apenas a Deus. Por isso ele não se submete à oferta de Satanás. E nesse momento ele fala, ele é taxativo, vai-te, Satanás. Agora chega. Esse é o fim da linha para você. Cala a sua boca. A partir de agora você não fala mais, você irá embora. Porque está escrito, ao seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Está dizendo, eu só sirvo a um Senhor e esse Senhor é o Deus Pai. Então você não tem mais lugar aqui. Qual é a grande ideia desse texto? Jesus é o rei perfeito. É isso que Mateus está tentando mostrar para nós. Que Jesus é um rei perfeito. E que ele resistiu ao diabo e às suas tentações. E que tem poder para ajudar aqueles que também são tentados por ele. Mateus está tentando mostrar isso para nós. Que Jesus é o rei perfeito. Que pode ajudar a mim e a você a também resistirmos ao diabo. Mas eu ainda quero ir além e propor para você algumas aplicações para esse texto. Tá bom? Então, preste bastante atenção, já estou terminando, mas eu quero compartilhar isso aqui com você, porque eu acho que pode ser útil para a sua caminhada, para que você também consiga resistir às tentações que o diabo coloca na sua vida, lições que a gente tira a partir desse texto de maneira mais prática. Primeira delas, busque viver em total dependência do Senhor. Se você quer resistir às tentações, se você quer ter uma vida na presença de Deus, se você quer se livrar do pecado, busque viver em dependência do Senhor. O que nos dá a vitória nas tentações não é confiar em nós mesmos, mas em Deus e na sua vontade. Como está escrito em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel. Deus é fiel. E não deixará que sejamos tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais resistir. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Se você depois quiser anotar e memorizar esse texto, não é mau negócio, não. Alguns versículos na Bíblia eu já disse isso aqui, acho que vale a pena você memorizar. Esse é um deles, sem sombra de dúvida. Segunda lição, busque conhecer a palavra de Deus. Como é que Jesus venceu Satanás? Utilizando o quê? A palavra. A palavra é a nossa única e suficiente arma de ataque. Lembram de Efésios capítulo 6, a armadura de Deus? 6 itens de defesa. Capacete, couraça, cinturão, sandálias, escudo. Quantos itens de ataque? 1. Qual? A palavra. Ele podia falar da lança, ele podia falar da flecha, ele podia falar, da clave, ele podia falar de tantos itens de guerra daquela época, mas ele usa 1, porque esse 1 é suficiente. Deu para entender? Nós só precisamos da palavra. A palavra de Deus é única e suficiente arma de guerra para que possais resistir firmes às astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus, procure ser um perito no uso dessa arma. Como? Fazendo o que disse o salmista no capítulo 1. Leia, medite, tenha o seu prazer na lei do Senhor. E depois, faça o que também disse o salmista, lá em Salmo 119, verso 11. Lembram? Quem lembra de qual? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Meu desejo, Deus, é não pecar contra ti. Qual caminho eu devo trilhar?
o caminho de guardar a palavra. Agora, irmão, seja sincero. Eu vou ser duro, mas é por uma boa causa. Remédio amargo para curar a doença difícil. Se você não lê a palavra, se você passa a semana inteira longe da palavra, se você não se importa de vir à escola bíblica dominical para estudar a palavra, se você não se interessa em investir em bons livros para que você possa estudar e se aprofundar no conhecimento da palavra, se você não busca ter um mentor, um irmão em Cristo mais experiente, que possa compartilhar com você verdades contidas na palavra, se você passa a semana inteira se alimentando só de lixo, é jornal, é Big Brother, é uma porção de coisa que não presta, que não vai mudar em nada na sua vida. Você passa a semana inteira mergulhado nisso. Piada profana, né? Enfim, eu não vou nem citar muito exemplo não, para não ficar uma coisa mais pesada ainda do que já está. Você realmente acha que você vai vencer alguma tentação? E aí fica óbvio porque que a vida de muitos crentes é uma vida carnal. É óbvio porque que quando a gente vai ler, por exemplo, José, e José sai correndo da mulher de Potifar, que devia ser um mulherão, e ele sai correndo ali, tentado contra a lascívia, e ele sai correndo. Aí eu e você, a gente se escandaliza. Homens, entendam homens, né? Mas serve para as mulheres também. Como é que ele conseguiu essa proeza? É simples, irmão. Porque José era um homem comprometido com a palavra de Deus. Ah, não, pastor, a carne é fraca. Não, você que é sem vergonha mesmo. Você é sem vergonha. Compromisso com a palavra. Fuja do diabo. Decora lá Efésios 4, 27. Nem deis lugar a quem? Ao diabo. Olha que versículo simples para você decorar. Mas não dê lugar. Então, dessa maneira, eu me torno mais habilidoso nessa palavra para não ceder às armadilhas, porque o inimigo é astuto. Ele vai tentar colocar as coisas numa embalagem bonita para que você compre o pacote inteiro. Entende o que eu quero dizer? E aí você não dedicar a palavra, você está se enganando. Você está indo para uma daquelas batalhas, daqueles filmes medievais, que o pessoal usa espada, lança, arco e flecha e tudo, né? E aí você está indo lá com uma faquinha de passar manteiga no pão. Entende? Você não tem a menor chance. Cara. Poxa, pastor, eu não quero ser assim não. Então se dedica à palavra, estuda a palavra. Leia a palavra, mas dá sono, então resista à carne. E continua lendo, insiste em ler. Ouça a palavra, coloca lá no aplicativo. Lembrei agora do Adriano lá do aplicativo. Que eu aprendi com o Adriano, agora eu estou lavando louça e estou escutando. Hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para isso. Você pode estar lá na sua casa lavando louça e ouvindo a leitura da palavra. Não estou falando de uma pregação, não. Estou falando da leitura da letra. De ler a palavra. Não ler sobre a palavra. Vocês estão entendendo isso? Ler a palavra é diferente de ler sobre a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Memorize a palavra. Faça lá uns flashcards. Sabe o que é isso? Cartãozinho onde você coloca um versículo, aí você memoriza aquele negócio. Memorizar? Ih, minha memória é ruim, pastor. Então tá bom, continua assim. Ou então vença isso, lute com isso e tente memorizar a palavra. E busque guardar ela no seu coração, porque é seu desejo não pecar contra o seu Deus. Já tô acabando. O diabo é real, terceira lição, e astuto. Nós não devemos subestimá-lo. Ele usará ciladas, métodos inteligentes para nos capturar como uma presa. Por isso você precisa fazer o que diz a palavra. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e o quê? Ele fugirá de vós. Veja, é simples. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Sou eu que venço? Não, é Deus. Sujeito-me a Deus. Deus, aqui, eu não tenho força, Senhor. O Senhor conhece a minha limitação, Senhor. Eu sou fraco, Senhor, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Então eu estou me sujeitando a Deus. Senhor, me sujeito ao Senhor. Pai, eu não consigo, Senhor. Me livra disso, Pai. Me livra, Senhor. Por fim, não procure atalhos para cumprir a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para você, não busque atalhos. Alguém já disse que o atalho mais curto para o céu é um caminho para o inferno. O atalho mais curto para o céu, muitas vezes é um caminho para o inferno. Não existe atalhos para nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Não existe atalho. Eu não vou dizer para você que é você para vir aqui nas 5 reuniões de ser cheio do Espírito Santo, na campanha do Subir o Monte. Não vou vender para você uma proposta de um evangelho fajuto, meritocrático. Não vou. Isso é mentira, isso é heresia. Não é pelos teus méritos, não é pela reunião dos 212, 415, enfim, não é. Não é assim. Quer ver uma vida cheia do Espírito Santo? Oração, palavra, jejum, comunhão, serviço. Essas coisas nos enchem da presença de Deus. Essas coisas fazem com que a nossa vida seja uma vida cheia da presença de Deus. E quanto mais cheio, mais forte para resistir no momento da luta. Quanto mais cheio, mais forte. Bom era o que os antigos ensinavam. Muita oração, poucos lembram, né? Mas muita oração, muito poder. E pouca oração? Pouco poder. Bom era esse caminho dos antigos. Muita oração, muita palavra, ser conhecido como povo do livro, estudar, passar tempo, se apegar ao texto, servir a comunhão com os nossos irmãos, buscar Deus em adoração, em cantar hinos de louvor ao Senhor. Tudo isso nos enche da sua presença e nos faz resistir quando nós somos atacados pelo diabo. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus. Sei que nosso horário é avançado.